A paz do Senhor. Vamos à leitura da Bíblia Sagrada em um ano. Hoje, 12 de abril de 2024, nosso 103º dia da leitura. Estamos realizando a leitura na Bíblia Sagrada da UiATS, na nova tradução na linguagem de hoje da Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje, nossa leitura está em 1 Crônicas, capítulo 1, 2 e 3. Vamos acompanhar juntamente comigo. Os descendentes de Adão. Adão foi pai de Sete. Sete foi pai de Enos. Enos foi pai de Cainã. Cainã foi pai de Malaleel. Malaleel foi pai de Jared. Jared foi pai de Enoque. Enoque foi pai de Matusalém. Matusalém foi pai de Lameque. E Lameque foi pai de Noé. Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Os descendentes dos filhos de Noé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Jafã, Tubal, Meseque e Tirás. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Os descendentes de Gomer foram os povos de Askenaz, de Rifate e de Togarma. Os descendentes de Jafã foram os povos de Elisá, da Espanha, de Chipre e de Rhodes. Os filhos de Cã foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes, isto é, dos povos de Cush, Egito, Líbia e Canaã. Os descendentes de Cush foram os povos de Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabiteca. Os descendentes de Ramá foram os povos de Sabá e Dedã. Cush foi pai de um filho chamado Nimrod, que se tornou o primeiro grande conquistador do mundo. Os descendentes de Egito foram os povos de Lídia, Anã, Leabe, Náfito, Patros, Caslu e Creta, de quem os filisteus são descendentes. Os filhos de Canaã foram Sidom, o mais velho, e Ete. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Canaã também foi antepassado dos Jebuseus, dos Amoreus, Gigazeus, dos Eveus, dos Arquitas, dos Sineus, dos Arvaditas, dos Zemareus e dos Amateus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arpaxade, Lude, Arã, Uz, U, Jeter e Meseque. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Arpaxade foi pai de Selá, e Selá foi pai de Eber. Eber foi pai de 2 filhos. Um se chamava Peleg, porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos. O nome do seu irmão era Joquitã. Os descendentes de Joquitã foram os povos de Almodá, Selefe, Azar, Mafvé, Gerá, Adonirão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabal, Ofir, Avilá e Jobabe. Os descendentes de Sem. A linha de famílias de Sem a Abrão foi a seguinte: Sem, Arpaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serugue, Naor, Terá e Abrão, também conhecido como Abraão. Os descendentes de Ismael. Abraão foi pai de 2 filhos que se chamaram Isaque e Ismael. Os filhos de Ismael foram os chefes das 12 tribos. Nebaiote, o seu filho mais velho, Quedar, Adbel, Midizão, Misma, Duma, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafis, Quedemá. Abraão teve uma concubina chamada Quetura, e ela lhe deu 6 filhos. O nome deles foram Zirã, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joxã foi pai de 2 filhos, Sabá e Dedã. Midian foi pai de 5 filhos, Efá, Éfer, Enoque, Abdá e Elda. Os descendentes de Esaú. Isaque, filho de Abraão, foi pai de 2 filhos, Esaú e Jacó. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeus,
Jalã, Corá. Elifaz foi o antepassado das seguintes tribos: Temã, Omar, Zefo, Gaetã, Kenaz, Tímina e Amaleque. Reuel foi o antepassado das tribos de Nate, Zerá, Sama e Mizá. Os primeiros moradores de Edom. Os primeiros moradores de Edom eram descendentes dos seguintes filhos de Seir: Lotã, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Ori e Omã. Lotã tinha uma irmã chamada Tímina. Sobal, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Alvã, Manaate, Ebal, Sefo, Onã, Zibeão, que foi pai de 2 filhos, Aiás e Aná. Aná foi o pai de Dizon, e Dizon foi o antepassado dos grupos de famílias de Anrão, Esba, Itrã e Querã. Ezer foi o antepassado dos grupos de família de Bilã, Zaavã e Jaacã. Dizã foi o antepassado dos grupos de família de Uz e Arã. Os reis de Edom. Os seguintes reis governaram a terra de Edom, um depois do outro, no tempo em que Israel ainda não tinha rei: Belá, filho de Beor, da cidade de Dinaba; Jobabe, filho de Zerá, da cidade de Bósra; Uzã, da região de Temã; Hadade, filho de Bedade, da cidade de Avite. Ele derrotou os midianitas numa batalha na terra de Moabe. Sanlá, da cidade de Masreca; Saul, da cidade de Rebote do rio Eufrates; Baal-Anã, filho de Aqubor; Hadade, da cidade de Paú. O nome da mulher dele era Metabel, filha de Matred e neta de Mesaabe. O povo de Edom estava dividido nas seguintes tribos: Tímina, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temar, Mibzar, Magdiel e Irão. Os descendentes de Judá. Jacó foi pai de 12 filhos: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon; Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gade e Aser. Judá foi pai de 5 filhos ao todo. A sua mulher cananeia, que se chamava Batsua, lhe deu 3 filhos: Onã e Selá. O filho mais velho, era tão mau que o Senhor Deus o matou. Tamar, a nora de Judá, lhe deu mais 2 filhos, Pérez e Zerá. Pérez foi pai de 2 filhos, Esrom e Amu. Zera foi pai de 5 filhos, Zirim, Etã, Emã, Calcol e Dara. Axar, filho de Carmi, um dos descendentes de Zerá, trouxe desgraça para o povo de Israel, por ter ficado com coisas conquistadas na guerra, as quais haviam sido dedicadas a Deus. Etã foi pai de um filho chamado Azarias, os antepassados do rei Davi. Esrom foi pai de 3 filhos, Jeramel, Rão e Calebe. Rão foi pai de Abinadab, e Abinadab foi pai de Nasson, um dos chefes da tribo de Judá. Nasson foi pai de Salma, e Salma foi pai de Boaz. Boaz foi pai de Obed, e Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai de 7 filhos, que foram os seguintes por ordem de idade: Eliabe, Abinadab, Simeia, Netanel, Radai, Ozem e Davi. Jessé também foi pai de 2 filhas, Zeruia e Abigail. Zeruia teve 3 filhos, Abissai, Joabe e Azael. Abigail casou com Jéter, que era descendente de Ismael, e eles tiveram um filho chamado Amasa. Os descendentes de Esrom. Calebe, filho de Esrom, casou com Azubá, e eles tiveram uma filha chamada Jeriote. Ela teve 3 filhos, Gesser, Sobabe e Ardom. Depois da morte de Azubá, Calebe casou-se com Efrata, e tiveram um filho chamado Ur. Ur foi pai de um filho chamado Uri.
e teve um neto chamado Bezalel. Quando Esrom tinha 60 anos de idade, casou com a filha de Maquir, a irmã de Gileade. Eles tiveram um filho chamado Segube. E Segube foi pai de um filho chamado Jair. Jair governou 23 cidades da região de Gileade. Mas os reinos de Jesur e Arã conquistaram 60 cidades dali, incluindo as aldeias de Jair e as cidades de Kenate e os seus povoados. Todas as pessoas que moravam ali eram descendentes de Maquir, o pai de Gileade. Depois que Esrom morreu, o seu filho Caleb casou com Efrata, a viúva de seu pai. Eles tiveram um filho chamado Azur, que fundou a cidade de Tecoa, os descendentes de Jeramel. Jeramel, o filho mais velho de Esrom, foi pai de 5 filhos. Rão, o mais velho, Buna, Orem, Ozem e Aias. Rão foi pai de 3 filhos, Maás, Jamim e Eker. Jeramel teve outra esposa, uma mulher chamada Atara, e eles tiveram um filho chamado Onã. Onã foi pai de 2 filhos, Samai e Jadá. E Samai também foi pai de 2 filhos, que se chamavam Nadab e Abizur. Abizur casou com uma mulher chamada Abiail, e eles tiveram 2 filhos, que se chamavam Abã e Molide. Nadab foi pai de 2 filhos, que se chamavam Selede e Apaim. Selede morreu sem ter tido filhos, e Apaim foi pai de Ise. Ise foi pai de Sessã, e Sessã foi pai de Alaio. Jadá, o irmão de Samai, foi pai de 2 filhos, que se chamaram Jéter e Jonatas. Jéter morreu sem ter tido filhos, e Jonatas foi pai de 2 filhos, Pelete e Zazá. Todos esses foram descendentes de Jarameel. Sessã não teve filhos, só filhas. Ele tinha um escravo egípcio que se chamava Jará. Sessã deu uma das suas filhas em casamento para Jará. Eles tiveram um filho que se chamava Atai. Atai foi pai de Natã, e Natã foi pai de Zabade. Zabade foi pai de Efalau, e Efalau foi pai de Obed, e Obed foi pai de Jeú, e Jeú foi pai de Azarias. Azarias foi pai de Elis, e Elis foi pai de Eleazar. Eleazar foi pai de Sissamai, e Sissamai foi pai de Salum. Salum foi pai de Jecamias, e Jecamias foi pai de Elisama. Outros descendentes de Caleb. O filho mais velho de Caleb, irmão de Jerameel, se chamava Messá. Messá foi pai de Zif, Zif foi pai de Maressa, e Maressa foi pai de Hebron. Hebron foi pai de 4 filhos, Corá, Tapuá, Requém e Semá. Semá foi pai de Rão e avô de Jorqueão. Requém foi pai de Samaí. Samaí foi pai de Maom. Maom foi pai de Betzur. Caleb tinha uma concubina chamada Efá, e ela lhe deu mais 3 filhos, Arã, Moza e Gazês. Arã também foi pai de um filho chamado Gazês. Um homem chamado Jadai foi pai de 6 filhos, Regem, Jotã, Gessã, Pelede, Efá e Zaf. Caleb tinha outra concubina, chamada Macá, que lhe deu 2 filhos, Seber e Tiraná. Mais tarde, ela teve mais 2 filhos, Zafé e Cefa. Zaaf fundou a cidade de Madinama, e Seva fundou a cidade de Macbena e Gibeá. Caleb também foi pai de uma filha chamada Axa. As seguintes pessoas também foram descendentes de Caleb. Ur foi o filho mais velho de Caleb com a sua mulher Efrata. Sobal, filho de Ur, fundou a cidade de Quereade Jearim. Salma, o seu segundo filho, fundou a cidade de Belém. E Araf, o seu terceiro filho, fundou Bet-Gader. Sobal, que fundou Quiriade Jearim, foi antepassado do povo de Aroé e metade dos moradores de Menuote. Foi também o antepassado dos seguintes grupos de famílias que moravam em Quiriade Jearim: os Itritas,
os puitas, os sumateus e os misraeus. Os povos das cidades de Zorá e Estaol pertenciam a estes grupos de família. Salma, o fundador de Belém, foi o antepassado do povo de Neftofa, de Atarode, Bet-Joabe e dos Zoreus, que eram um dos grupos de famílias de Manaate. Os grupos de família dos escrivães que moravam em Jabes foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Eles eram quebeus que haviam casados com os Recabitas, os filhos do rei Davi. São estes por ordem de idade, os filhos de Davi que nasceram quando ele estava em Hebrom. Amon, filho de Aionã, de Jereel; Daniel, filho de Abigail, de Carmelo; Absalão, filho de Maacá, que era filha de Talmai, rei de Gesur; Adonias, filho de Agite; Cefatias, filho de Abital; e Treão, filho de Eglá. Esses 6 nasceram em Hebrom durante os 7 anos e meio em que Davi reinou ali. Ele reinou 33 anos em Jerusalém, e muitos filhos dele nasceram ali. A sua mulher Batseba, filha de Amiel, lhe deu 4 filhos: Samuá, Sobabe, Natã e Salomão. Davi foi pai de outros 9 filhos: Ibar, Elissuá, Eupelete, Nogá, Nefeg, Jáfia, Elisama, Eliada e Elifelete. Além de todos esses, Davi teve filhos com suas concubinas. Ele também foi pai de uma filha chamada Tamar. Os descendentes do rei Salomão. Salomão foi pai de Roboão. Roboão foi pai de Abias. Abias foi pai de Asa. Asa foi pai de Josafá. Josafá foi pai de Jeorão. Jeorão foi pai de Acasias. Acasias foi pai de Joás. Joás foi pai de Amazias. Amazias foi pai de Uzias. E Uzias foi pai de Jotão. Jotão foi pai de Acás. Acás foi pai de Ezequias. Ezequias foi pai de Manassés. Manassés foi pai de Amon. E Amon foi pai de Josias. Josias foi pai de 4 filhos: Joanã, Jeoaquim, Zedequias e Joacás. Jeoaquim foi pai de 2 filhos: Joaquim e Zedequias. Os descendentes do rei Joaquim. São esses os descendentes do rei Joaquim, que foi levado prisioneiro pelos babilônicos. Joaquim foi pai de 7 filhos: Salatiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Osamá e Nedabias. Pedaías foi pai de 2 filhos: Zorobabel e Simei. Zorobabel foi pai de 2 filhos: Mesulã e Ananias. Também foi pai de uma filha chamada Selomite. Zorobabel foi pai de 5 filhos: Azuba, Oel, Berequias, Azadias, Jazumabe, Ezede. Ananias foi pai de 2 filhos: Pelatias e Jesaías. Jesaías foi pai de Refaias. Refaias foi pai de Arnã, e Arnã foi pai de Obadias. E Obadias foi pai de Secanias. Secanias foi pai de um filho chamado Semaias, e teve 5 netos: Atos, Igal, Barias, Nearias e Safate. Nearias foi pai de 3 filhos: Eli, Oenai, Ezequias e Azricam. Elionai foi pai de 7 filhos: Odavias, Eli, Azibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani. Essa foi a nossa leitura de hoje. Já podemos ticar como tarefa concluída em nosso formulário de leitura anual. Esperamos por você amanhã.